Introdução a SQL. Bom, nessa aula, nós já vamos começar a trabalhar com o banco físico, né? Então, dentro do nosso processo de projeto de banco de dados, a gente vinha aqui, né, de uma questão do mini-mundo, uma questão do mundo real que a gente quer modelar ou fazer um banco de dados com aquele objetivo. A partir desse mini-mundo, a gente fazia o levantamento e análise dos requisitos, extraindo as informações essenciais que tinham que ser armazenadas nesse banco. A partir desses requisitos, a gente construía o projeto conceitual através do modelo entidade-relacionamento, que foi aquele primeiro modelo que a gente viu lá. Mas esse modelo, ele era muito abstrato, ou seja, ele tinha uma abstração de alto nível, um nível muito próximo do entendimento do usuário comum, né, do usuário final, né, muito próximo aqui do mini-mundo. A gente precisa descer realmente o nível até chegar ao ponto de implementar realmente o banco de dados. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o mapeamento do modelo conceitual para o modelo lógico, que é um modelo intermediário, utilizando para isso todos aqueles mapeamentos que a gente viu, né, do modelo entidade-relacionamento e estendido para o modelo relacional, tá? Então, nós estamos aqui, né, dentro desse projeto lógico aqui, né, que é o mapeamento que nós fizemos aí, e agora a gente já tem todos os esquemas de tabelas prontos, né, definidos para a gente realmente implementar isso num banco de dados, ou seja, com o auxílio aí de um SGBD, né? Então, tudo que nós vimos aqui, ó, até o momento, era independente do SGBD que a gente ia utilizar. A partir dessa aula, a gente precisa especificar qual SGBD que a gente vai utilizar, porque a gente vai precisar realmente implementar isso, né? Implementar o banco de dados, criar fisicamente o banco de dados, né? No disco, no seu computador, em algum lugar aí, né? Então, para isso, nós vamos utilizar a SQL, que é a linguagem, né, que a gente vai estudar a partir dessa aula aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. A SQL, né, é Structure Query Language, ou linguagem estruturada de consulta, é a linguagem padrão de definição e manipulação para bancos de dados relacionais. Então, nossa disciplina, nós estamos trabalhando com bancos de dados relacionais, com essa abordagem de banco de dados. Existem outras, tá? Bancos NoSQL, outros tipos de banco de dados, tá? E a SQL, ela surgiu, que nós vamos ver aqui na história dela, ela surgiu para atender esses bancos relacionais. Ela já tem uma idadezinha aí desde os anos 70, tá? Bom, ela é um conjunto de declarações utilizado para acessar os dados em bancos de dados relacionais. Ela não é uma linguagem procedural, porque ela processa um conjunto de registros ao invés de um registro por vez. Ela é utilizada pelo DBA, pelo administrador de sistema, programadores, sistemas de tomada de decisão e outros usuários finais. Ou seja, desde a concepção do banco de dados até dentro dos sistemas ali, os programadores vão projetar aí, fazer um sistema em Java, em C++, em Python, né? Ele pode também utilizar SQL, até mesmo o administrador do banco de dados, o DBA, o administrador do sistema para o qual aquele banco foi projetado, e também analistas que vão emitir relatórios. Ele é muito usado para fazer relatórios, né? E os usuários finais, se é um usuário que conhece SQL, ele também pode utilizar essa linguagem conectando-se aí ao banco ou aos bancos que lhe interessam, né? É uma linguagem padrão de definição e manipulação de dados, né, para bancos de dados relacionais. Ela foi criada com o objetivo de padronizar os comandos de definição e manipulação de dados em SGBDs relacionais. Ela foi criada com esse objetivo de padronizar os comandos, né? Mas cada SGBD, ele pode ter alguma implementação específica, então ela pode ter pequenas variações de um SGBD para outro, tá? Mas isso não despadroniza a SQL, tá? Ela não comprometeu essa padronização inicial aí que ela teve, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui na história dela.
Bom, então ela surgiu em meados da década de 70, resultado de um estudo de CODE, olha o CODE aparecendo aqui de novo, membro do laboratório de pesquisa da IBM em San José, Califórnia, e esse estudo tinha foco em desenvolver uma linguagem que adapta-se ao modelo relacional, né? Bom, o CODE foi aquele pesquisador que propôs o modelo relacional, ele criou o modelo relacional, né? Ele era um pesquisador da IBM e eles estavam desenvolvendo aí um estudo que, né, com o objetivo de criar uma linguagem de consulta, de manipulação para bancos relacionais, para esse mesmo modelo que ele mesmo criou, né? Por que isso? Porque todo mundo que começou a utilizar bancos relacionais, né, cada empresa específica, ela tinha a sua própria linguagem de consulta, entre aspas, aí, para esses bancos dos sistemas que elas produziram. Por exemplo, a IBM tinha a sua linguagem para acessar o banco de dados dela, né, apesar de ser relacional. Uma outra empresa X, ela tinha um outro conjunto de comandos, né, de consulta para o banco de dados relacional. A empresa Y também tinha um outro conjunto de comandos para banco de dados relacional, ou seja, cada um fazia sua própria linguagem particular de consultar os seus bancos. E como é que esses sistemas poderiam se comunicar? Então, isso ficou muito difícil. Então, surgiu a necessidade de criar uma linguagem que padronizasse todo mundo, porque isso era uma bagunça, né? Como é que um sistema ia comunicar com o outro? Como é que você conseguia, com o sistema X, que utilizava a linguagem XX lá para se comunicar com o seu banco, né? Para consultar seu banco, como é que ele poderia também ter que aprender a linguagem YY lá do banco de dados Y de um outro sistema, né? Então virou aquela bagunça. E aí eles tinham essa necessidade de criar, né, eles tiveram a ideia, uma ótima ideia, de criar uma linguagem padrão que atendesse todos os bancos relacionais, tá? Então, o primeiro sistema de banco de dados baseado em SQL, ele tornou-se comercial no final dos anos 70, juntamente com outros sistemas de bancos relacionais, tá? Esse primeiro sistema baseado em banco relacional e em linguagem SQL, era um sistema da IBM, né? Lógico, tudo ali onde o CODE estava, né? Ele era o cabeça do banco de dados relacional, né? Essa linguagem, ela não surgiu com esse nome aqui não, viu, pessoal? Ela teve outros nomes aí anteriores, até que essa forma contraída aqui ficou mais conhecida, SQL, né? Mas a primeira nome dela, se não me engano, era Sequel, né? Bom, o sucesso dessa linguagem SQL foi tão grande que obrigou o Instituto de Padronização dos Estados Unidos, né, a ANSI, a padronizar as implementações dessa linguagem nova que surgiu aí para bancos de dados, né? E aí, até os dias de hoje, a maior parte dos bancos de dados relacionais seguem essa padronização, podendo ter algumas variações, mas que não afetou aí essa padronização global da linguagem que surgiu aí nessa década de 70, final da década de 70, início da década de 80, tá? Em 82, foi lançada a primeira versão padronizada da linguagem SQL, né, publicada aí pela ANSI, que vieram ganhando melhorias de acordo com a sua evolução e tornando-se assim a mais poderosa ferramenta para definição e manipulação de bancos de dados relacionais e hoje utilizada em grande parte nos bancos existentes. Quem são esses SGBDs comerciais aí, né? Os mais conhecidos talvez é o MySQL, que é o que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, o SQL Server, Firebird, Oracle e muitos outros, né? Tem o Postgres também, tem muitos outros bancos aí, tá bom? Então, assim, a ideia inicial da SQL era a padronização, né? Porque cada empresa tinha a sua linguagem de consulta e o tipo do banco era o mesmo, era relacional, né? Era baseado no modelo relacional do CODE.
Então, surgiu essa linguagem para padronizar todo mundo e melhorou demais. Deu um sucesso, né, muito grande aí e ela é utilizada até hoje. Bom, para fins didáticos e de melhor, como é que eu vou dizer, estudos, né? Para a gente entender melhor como que funcionam esses comandos da SQL, né? Que ela não é uma linguagem procedural, são declarações que a gente passa para ela poder acessar o banco e fazer aquilo que a gente quer, né? A gente divide a SQL em 3 grupos distintos. Tem outras divisões, mas eu vou colocar esses 3 principais aqui, que é o que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, tá bom? A linguagem de definição de dados, que é a DDL, chamada Data Definition Language. Para que serve essa sublinguagem aqui, né, a DDL? Ela serve para criar estruturas, né? Linguagem de definição de dados, é a linguagem de criação de estruturas, né? Criar o próprio banco, criar tabelas dentro desse banco, criar índices, criar rotinas, criar procedimentos, tá? Então, ela tem comandos como create, alter, drop, e a gente vai trabalhar isso aqui separadamente, tá? Linguagem de manipulação de dados, como o nome sugere aqui, né, a DML, ou Data Manipulation Language, é a linguagem, talvez, que a gente vai mais trabalhar aqui na disciplina. É utilizada para manipulação de dados. Que tipo de manipulação? Tais como consultas, inserções, exclusões e alterações dos dados. Então, veja, quando a gente define os dados, a gente não está inserindo dado, informação mesmo. A gente está só definindo as estruturas, tá? Só definindo quem que é a nossa tabela, quais colunas ela vai ter, que tipo de dado que a tabela vai ter, né? Das colunas. Então, aqui a gente não mexe com dado, na linguagem de definição de dado. Aqui em manipulação de dado, aí sim você tem comandos como insert, update, delete e o select, que servem para inserir, atualizar ou editar, deletar, excluir, né? E consultar, select, os dados em si. Então, é aqui que está toda a manipulação do dado, na DML, tá? Bom, e também a gente consegue gerenciar acesso de usuários, dar permissões para usuários do banco de dados, tá? A gente consegue, com a SQL, não somente criar usuários, né, gerenciar esses usuários, como também dar acesso ou revogar acesso desses usuários nas estruturas que a gente criou. Por exemplo, o usuário X vai ter acesso na tabela A, não vai ter acesso na tabela B, né? O usuário Y vai ter acesso em todas as tabelas daquele banco, e assim por diante. Então, aqui nós temos a linguagem de controle de dados, que é a DCL, Data Control Language, que tem comandos como grant e revoke, tá? Que é o que a gente vai ver aqui na disciplina. Tem outras divisões, tá? Tem a linguagem de definição, de visualização, tá? Mas, assim, no comum mesmo, se a gente dividir aqui nessas 3, a gente consegue tudo que a gente precisa. Definir os dados, inserir e consultar e controlar acesso, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, na nossa disciplina aqui, nós vamos trabalhar com SGBD MySQL, tá? Já vou falar aqui o que a gente vai utilizar a partir de agora. Então, nós vamos estudar essas declarações SQL para SGBD MySQL. Para isso, eu vou passar também para vocês, para um suporte aí melhor, uma parte da apostila de banco de dados da minha autoria aí, tá? Deixa eu passar ela aqui. E depois a gente vai trabalhar com o tutorial do W3 Schools, o SQL Tutorial, tá? Pra gente ter uma ferramenta prática aí pra gente executar sem depender de instalação no computador, tá bom? Quem quiser instalar um banco no seu computador, eu já vou explicar aqui, né, o que tem que fazer. Tem que instalar o MySQL Server e instalar o Workbench, tá? Bom, a apostila, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa apostila aqui de banco de dados, vou passar essa parte aqui, né, da SQL para vocês. E
Quando eu trabalho com ela no laboratório, a gente trabalha inicialmente esse modelo aqui, né, que está desenhado na apostila, e a gente vai trabalhando desde a criação desse banco de biblioteca, de lojinha aqui, né, no caso, é uma lojinha, né, então a gente desde cria o banco de dados loja localmente, né, no nosso servidor, né, cria as tabelas dentro desse banco, então aqui está o projeto conceitual, relacional dela, né, então ela vai bem passo a passo mesmo, ela cria usuários, né, então ela faz várias outras coisas aqui. Então esse aqui é um, um suporte aí para vocês, um recurso para estudar mesmo nosso banco, né, que é o MySQL, só que nesse modo remoto, deixa eu colocar aqui, nesse modo remoto, nós vamos utilizar como suporte aí para nossas aulas essa plataforma do W3 Schools, que eu já comentei dela com vocês, que é uma plataforma de estudos para de programação web no geral, várias linguagens, né? Tem vários tutoriais aqui, e nós vamos aqui nesse Learn SQL, tá vendo? Então aqui tem um passo a passo mesmo, tá? Dos comandos SQL, das declarações, e ele é baseado em MySQL, tá? Então, esse SQL que ele ensina aqui é o SQL padrão, tá? E com algumas pinceladas aí de MySQL. Então, é o que a gente usaria aí no laboratório, tá? E atende bem para nós. E quem tiver com dificuldade com o computador, quem não tiver com o computador disponível no momento. Então, para ficar igual para todo mundo, nós vamos usar essa plataforma aqui, ok? Então, é bem simples, tá? Bem simples de estudar por ele também, tá? Nós vamos, ao longo das aulas aí, eu vou mostrando aqui para vocês, seguindo mais ou menos uma lógica que a gente seguiria no modo presencial. Então, aqui está, ó, o nosso primeiro assunto aqui, ó, CreateDB, DropDB, BackupDB, tá? CreateTable, que são as linguagens do DME, do DDL, tá? Desculpa. Tá? E a gente vai por aqui mesmo, tá bom? Como que funciona? Quando a gente tiver uma consulta, né? Por exemplo, isso aqui é um exemplo do tutorial deles aqui, né? A primeira página aqui. Então, aqui, olha, ele tem um banco de dados no servidor dele aí, né? Do site, do W3. Vou clicar nesse try aqui, ó, nesse testar aqui, né? E veja que ele vai selecionar esse dado de algum lugar. O nome da minha tabela é Customers, tá? E eu vou fazer uma consulta de tudo dentro de Customers. Não se preocupe com isso daqui, tá? Que a gente vai estudar isso aqui passo a passo. Só vou mostrar isso. Então, veja, de onde que ele extraiu esse dado aqui? É um dado que está lá numa tabela que ele tem lá no servidor dele para dar um suporte para esse tutorial, tá? Essa tabela provavelmente tem os seguintes campos: o ID, o nome do contato, endereço, cidade, o código postal, o país, etc, etc, tá? Então, isso aqui é o esquema da tabela, esse aqui são os dados. Então, a partir desses dados aqui, a gente vai fazendo alguns filtros, tá? Eu vou só exemplificar aqui, não sei se vai estar cheio. Eu vou colocar aqui uma outra cláusula, quer dizer, eu vou fazer um filtro nessa tabela. Aqui ele me trouxe tudo, todas as colunas, de tudo sem filtro nessa tabela que se chama Customers, tá? Were, quer dizer, não se preocupem com isso, tá? Customer name, pegar todos os nomes que começam com a letra A, tá? Então, aqui está a tabela com todos os nomes, tá? E agora, todos os nomes que começam com a letra A. Eu fiz um filtro na tabela, tá? E o país,
é México, tá? Então, veja que ele tem quatro registros, né? Países diferentes, 2 são do México. Então, vamos lá. Então, ele me trouxe todos os customer name, que começam com A, e o country são igual a México, tá? Então, não se preocupem com isso, mas eu tô só mostrando, assim, um básico aqui de SQL, que a gente vai trabalhar passo a passo aqui essa consulta mais para frente, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessa plataforma. O banco de dados é deles, a gente não está criando nenhum ambiente local, ok? Bom, mas aqui eu tenho opção também, se quem quiser, né? Tem opção aqui, quem quiser instalar um banco no seu computador, tá? Eu trabalho muito com MySQL, então é o tema da nossa disciplina aqui também, né? A gente vai trabalhar com ele, é o que está instalado lá no laboratório também. Então, vou sugerir ele aqui, mas tem outros também, tá? Quem quiser aí, me procura que eu passo o passo a passo que tem que fazer. Bom, o que você tem que fazer para instalar o MySQL no seu computador? Você precisa do MySQL Server. Se você tiver só o MySQL Client, ele não serve para nós, porque a gente vai precisar criar o banco no computador. Então, você precisa do Server, tá? Então, instalar o MySQL Server, tá? Vou mostrar aqui o site. E depois instalar o MySQL Workbench. Esse MySQL Workbench é como se fosse um editor para a gente, que ajuda, auxilia bastante a manipulação, o gerenciamento de um banco de dados MySQL, tá? Já vou mostrar os dois aqui, esses dois sites. Então, aqui é a página de downloads do MySQL Server. E aqui ele traz para a gente já diretamente aqui o server na versão 8.0, tá? Eu, particularmente, tive problemas com o MySQL Server 8 para o meu computador, tá? Para ficar mais ou menos parecido com a maioria dos estudantes aí da instituição, né? Então, eu uso o Windows 10, né, aqui, né, no meu dia a dia. E eu tenho instalado o Windows 10 e o MySQL para o Windows 10 também. Só que eu não gostei, eu tentei instalar o MySQL Server versão 8 para o Windows 10, tá? E não deu muito certo. Ele teve alguns problemas de compatibilidade, parece que ele, para os sistemas que eu estava fazendo aqui, ele me deu mais trabalho do que solução, tá? Então, eu voltei para a antiga versão que eu usava, tá? Aqui você escolhe a plataforma, seu sistema operacional, né? Você usa Ubuntu, por exemplo, né? Linux, etc. Aqui eu deixo o Windows. E aqui, ó, em arquivos, aqui, ó, você pode escolher qual a versão do server que você quer. Então, quando eu tive esse problema, eu voltei aqui para a minha versão queridinha do coração, aqui a 5.7, tá? Há muito tempo eu uso ela e eu não tenho nenhum problema, tá? Então, eu não sei qual que é a minha versão aqui, depois eu dou uma olhada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui agora, ó. Então, aqui eu estou me conectando no prompt de comandos, né? Eu tenho o MySQL Server instalado no meu computador, estou me conectando com ele, aqui no prompt, com o usuário root do MySQL, tá? No meu servidor local, tá? E aqui ele... o meu é 5.5 até, olha. Acho que eu voltei ainda mais, tá? 5.5.15. Mas eu já usei o 5.7 também, não tive problema nenhum. Tá bom? E aqui eu tô no prompt do MySQL, tá? Vou mostrar aqui, só curiosidade mesmo. Show databases. Aqui são os esquemas de banco que eu tenho criado localmente aqui no meu computador. Tem muitos de gambiarra, tem muitos de teste, né? Alguns realmente em produção, coisa em sistema que foi para produção mesmo, etc, tá? De curso e essas coisas. Bom,
Mas o banco de dados, né, tá aqui, tá instalado, beleza, mas para facilitar a nossa vida, eu poderia gerenciar todinho ele aqui no prompt de comando, não tinha problema nenhum, tá? Para facilitar a nossa vida, eu sugiro o MySQL Workbench, que você, tá aí, passei para vocês o link aqui para download do Workbench, para quem quiser, né? Eu tenho ele aqui, né? Deixa eu ver qual que é. Então, o meu Workbench é esse negocinho aqui, ó, que tem essa baleiazinha aqui, né? O íconezinho, que é o do MySQL mesmo, tá? É a logomarca aí. Bom, então aqui eu tenho meu ambiente local, né? Que algumas conexões que já estão prontas, tá? Vou logar aqui, só para vocês terem uma noção de como que ele é. Isso aqui está instalado no laboratório também, o Workbench. Então, aqui eu me conecto com o banco de dados da mesma forma que eu fiz lá no prompt de comandos. Vamos ver se não vai dar erro, que ele estava dando uns problemas aqui. Bom, então aqui, ó, do lado, a mesma lista de bases de dados, né, que eu tinha, que eu listei aqui, né, ele trouxe aqui também, ó, essa lista aqui, né. E aqui é um ambiente, né, que você gerencia também o banco, né, um ambiente legalzinho para um DBA, né, gerencia clientes, conexões, usuários, privilégios, né, dá para você fazer tudo em SQL também, não tem problema nenhum, mas isso aqui facilita bastante a vida da gente. E aqui você faz as suas consultas, né, aqui, consultas, né, tabelas, você pode criar, consultar tabelas, etc. Bom, é isso. Deixa eu ver qual que é a versão aqui do meu. Isso aqui também eu já tive problema com ele. Eu já tive problema com a versão 8 também do Workbench. Eu não sei se resolveu, né, nas últimas versões aí, que eu realmente não testei. Mas essa versão 6.3 aqui, eu uso há bastante tempo também. Faz muito tempo que eu não atualizo nada aqui. E eu não tenho problemas, tá? Resolve meu problema aqui, tá? É uma versão boa e estável, tá? Então, essa versão você também escolhe nessa parte aqui, né? Que eu passei o link para vocês. Aqui você escolhe a sua plataforma, sistema operacional, e aqui em arquivos é a versão, tá? Eu uso essa versão 6.3 alguma coisa aí, tá? Aí você baixa o instalador e instala, tá? Na instalação do banco MySQL Server, ele tem alguns pormenores, tá? Quem que tiver curiosidade, me procura aí, que eu vou explicando como que você instala e configura, tá? Você tem que configurar a sua instalação para ela funcionar corretamente, tá bom? Bom, então é isso que eu precisava passar para vocês aqui nessa aula, tá? É importante lembrar aqui, né, que o MySQL Server é o nosso SGBD e o Workbench é uma ferramenta de gerenciamento, como se fosse um editor, tá? O Workbench sem o server, ele não serve para nada, tá? Ele só, a não ser que você vai se conectar em um outro banco de dados na rede, tá? Numa rede local, uma coisa assim, tá? Mas só o Workbench você não instalou o banco de dados, ok? Bom, então, o nosso próximo assunto, a gente já vai começar com os comandos, né, as declarações da sublinguagem DDL, linguagem de definição de dados.